Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um podcast. Olha que legal, aqui hoje nós temos a presença da galera do SAMU, do pessoal do SAMU. Olha que bacana, vamos trazer várias informações aqui pra gente, não é pessoal? Dá um alô aí pra galera que está nos assistindo. Pode, qualquer um de vocês mesmo. As damas primeiro, né? As damas primeiro. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem está ouvindo, né? Dependendo do horário. Um prazer estar aqui, viu, Paulo? Muitíssimo obrigada pelo convite. Prazer nosso estar recebendo vocês. Né? Oportunidade grande de falar um pouquinho sobre o nosso serviço, que acho que é importante para a população conhecer um pouquinho da história, né? Vamos fazer um bate-papo bem legal aqui. Legal. Verdade. Fiquei muito contente, muito feliz pelo convite. A gente até conversa bastante, né, Dai? E é uma oportunidade muito boa da gente passar informação para o pessoal, porque é o que a gente costuma dizer. Informação, às vezes, salva a vida e é o que a gente prioriza sempre nessa nossa caminhada, né? Show de bola. E o nome, vocês não falaram o nome, pessoal. Fala o nome, já fala o Instagram, né? Que eu percebo que você está lá no Instagram também, publicando todos os dias. É blogueira também, não? Não, mas o intuito mesmo é de informar, de informativos, né? De informação bacana. Mesmo. Fala com o pessoal seu nome no Instagram. Meu nome é a Daiane Olímpio, né? A Daiane-Olímpio, quem quiser pode seguir lá. Isso, vamos seguir lá, pessoal, tem muita coisa boa lá. Sim. Então, meu nome é Junielison, fiquei muito conhecido como Júnior socorrista, Júnior do SAMU, uma marquinha registrada, né? Bacana. Tem um bom tempo de caminhada aí, então... Boa noite. Primeiramente, eu quero agradecer, Paulo, o convite e os demais colegas que me convidaram através de você. Meu nome é Hélio, no meu Instagram tá helinho.tolentino, para quem quiser seguir, acompanhar alguma coisa lá. Bacana, show de bola. Então, percebi aqui que faltou o Júnior, tá com essa tarjinha de vocês também. Onde você atua hoje no SAMU, Júnior? Ele é condutor... A Daiane é enfermeira. Eu sou técnico em enfermagem. Técnico em enfermagem. Trabalho na unidade de suporte básico, né? Que tem aqui em Porteirinha, USB. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso durante o bate-papo. Já pegando o gancho disso aí, né? Como que funciona o SAMU? Como que é a estrutura do SAMU? Quais são os profissionais envolvidos? Vocês podem falar um pouquinho disso aí pra gente? Sim. O SAMU, a unidade de suporte básico e a unidade de suporte avançado, voltando um pouquinho para poder ficar esclarecido melhor, né? O nosso SAMU, que é o nosso SAMU Macronorte, que atende 86 municípios aqui da nossa região, né? Ele é gerido por um consórcio. E esse consórcio, ele faz toda essa gestão de todas as 42 bases descentralizadas que tem hoje com ambulâncias do SAMU, né? E aí a gente é gerido por esse consórcio, que tem um complexo regulador lá em Montes Claros, e aí são... essa gestão com todas essas ambulâncias distribuídas nessas 42 bases, né, do SAMU, e aí a gente tem as unidades de suporte avançado e a unidade de suporte básico. Então são 42 bases. São 42 bases. Ah, tá. Então atende essas 42 bases. Essas 42 bases atendem aos 86 municípios, que dá aí mais de 1,5 milhão de pessoas, né, cobertas por esse serviço. E são quantas unidades, na verdade? Quantos carros, digamos assim? Quantos carros, você lembra, Júnior? Não é um por base, não, né? Porque tem base, por exemplo, hoje eu atuo na base de suporte avançado em Monte Azul, que tem também uma unidade de suporte básico. Então, lá em Monte Azul, hoje, nós temos 2 ambulâncias lá disponíveis para atender toda a microrregião ali, onde for necessário. Quando você fala até avançado, na unidade avançada tem a unidade básica e a unidade avançada, né? Isso. Qual que é a diferença dessas duas? A unidade de suporte básico, ela é tripulada, né, por um técnico de enfermagem. Quando, até falando por mim, minha experiência profissional, né, quando eu fui admitida no SAMU pelo concurso, foi lá em 2012, né, Júnior? Concurso? Em 2012. Tempo, né? Mas diante daquela demora, na verdade, eu fui ser admitida no SAMU em 2014. Né? Teve toda aquela burocracia, aquela demora do início, e aí a gente passou por um processo de treinamento pelo Núcleo de Educação Permanente, que a gente vai falar depois, que é um núcleo de capacitações mesmo frequentes que a gente passa, né? Anualmente a gente passa por uma recertificação anual com os treinamentos. Agora o núcleo criou uma plataforma online onde a gente tem que fazer as atividades online. Tem agora os quizzes, né? Todas as sextas-feiras a gente passa por não é obrigatória essa parte, mas a gente participa de alguns treinamentos online e tipo um game para avaliar, né, a nossa capacidade. E aí é importante reforçar um pouquinho da fala de Daiane em relação a isso, né? E
Já desde já agradecer na pessoa do nosso amigo Biratã, né? Com certeza. Pessoal do NEP. Que é o mestre dos mestres, assim. O NEP, o que é o NEP? É um núcleo de educação permanente, que é um núcleo dentro do próprio SAMU, que é o grupo... Composto por profissionais que realizam nos... a capacitação. Tem médicos, enfermeiros, condutores, socorristas. Atualizações, capacitações... Então, todo profissional hoje, que para poder ser admitido no SAMU, ele antes de entrar no SAMU, ele faz esse treinamento, fica lá no mínimo uma semana fazendo esse treinamento. E somente após a aprovação por esse treinamento, por essa equipe de núcleo de educação permanente, que ele consegue realmente ir a fazer o serviço, né? O pessoal que está lá pronto para tirar dúvidas, para nos treinar, capacitar, né? Porque essa área nossa, a área da saúde em si, é uma área que sofre muitas modificações, né? Muitas mudanças. Tanto é que a gente viu agora, né, nesse desafio aí que está sendo, né, essa pandemia de coronavírus. Então, eles montaram toda a estrutura para nos treinar, para nos capacitar, nos informar sobre... A criação de protocolos, de atendimento, né? Tudo que é mudado. Todas as instruções de atendimento são passadas por eles. Certo. Então, tem gente que acha que entrou no SAMU e pronto. Mas não, a gente tem capacitação contínua o tempo todo, eles como cobrando. Se fosse uma reciclagem ali todo ano, tem que ter, né? Tem que ter obrigatoriamente a recertificação anual. Mas e antes, para entrar no SAMU, é concurso público, vocês são concursados? Como que funciona a entrada no SAMU? Funciona como concurso público, né? Porém, ainda tem aquele aspas, né, em relação a algumas vagas que geralmente são preenchidas como contratos temporários, mas que vai chegar num ponto que vai ser concurso e vai ter que ser todo mundo efetivo, né? Entendi. Concursado. E quais são os requisitos? Tem que ter uma formação específica para poder entrar, para poder prestar o concurso? Aí para cada cargo, né? Sim, tem que igual ter no caso de Hélio, né? No meu caso, condutor socorrista, tem que ter categoria no mínimo D, 6 meses de experiência em direção e fazer o treinamento, né? Ser aprovado nas etapas do treinamento. Então não precisa ter nenhuma formação na área da saúde, não? Não, pra gente não. Mas a gente precisa passar por um treinamento, no caso lá no NEP, para poder estar apto a conduzir a ambulância. Simplesmente não é só a gente entrar, sentar no banco e conduzir. A gente tem que saber os procedimentos médicos, tem que saber algum procedimento da enfermagem, porque é interessante a gente frisar, porque o condutor socorrista, ele é o braço direito da equipe. Não adianta a gente ir numa ocorrência e o condutor ficar lá simplesmente parado. O que o técnico vai fazer sozinho? Não consegue fazer quase nada só. Então você tem que estar lá pronto para poder ajudar quando for necessário. A gente costuma dizer que eles, a partir da admissão, né, Dai? Eles deixam de ser motoristas e passam a ser condutores socorristas. Eles são, igual o Hélio falou, o nosso braço direito. E quais são os profissionais envolvidos no SAMU? Eu até mudei o foco da conversa, né? Por exemplo, um técnico, enfermeiro, condutor? Então, eu estava falando sobre tem uma ambulância que é a unidade de suporte básico. Aí, nessa ambulância, a gente tem o técnico de enfermagem e o condutor socorrista. Né? Que é a que tem porteirinha. Que muita gente engana, às vezes, acha que tem um médico e tem um enfermeiro. Não. São só esses dois profissionais. É um técnico de enfermagem e um condutor. E um condutor socorrista. Isso na unidade básica. Isso na unidade básica. E aí dentro tem uma diferenciação também em relação à questão de materiais e equipamentos dentro dessa ambulância. Né? Dentro da ambulância do suporte básico, a gente tem condições de garantir um atendimento básico para aquele paciente. Né? Numa parada cardiorrespiratória, por exemplo, tem a disponibilização do DEA, que é o desfibrilador externo automático, do AMBU, do oxigênio, de alguns medicamentos materiais que vão garantir o atendimento para aquele paciente até chegar no hospital. E na avançada, quais são? E na avançada a gente tem... E na avançada a gente tem o médico, o enfermeiro e o condutor socorrista. Então são 3 na avançada. São 3 profissionais na avançada. Hoje você trabalha na avançada. Hoje eu fui, digamos assim, tive a oportunidade dentro do SAMU de fazer um processo e aí fui... Assim que abriu, em 2019, abriu uma unidade de suporte avançado em Monte Azul, que não existia até então. E aí eu tive a oportunidade de ter uma promoção para o cargo de enfermeira. E aí dentro é uma UTI móvel, né? Digamos assim. Dentro da unidade de suporte avançado, a gente tem um desfibrilador, tem bombas de infusão, tem medicamentos e drogas de urgência e emergência mesmo, para atender o paciente ali como se ele estivesse dentro do hospital. Dentro de uma UTI garantida ali que ele, né, tenha todos os materiais necessários para garantir e transferir tranquilamente o paciente para onde quer que seja. Entendi. É importante frisar essa questão do suporte avançado, que o suporte avançado ele atende os casos mais graves, acidente, vítima presa às ferragens,
Uns casos extremamente graves e transferências, né? Interhospitalares. Porque a minha vida é estrada. Eu na verdade, vivo na estrada. o suporte avançado, ele atende 90% dos casos. Isso, exatamente. Maioria. Foi importante já Porque falar. aí geralmente aciona, né, a unidade de suporte básico. Quando eles chegam lá e deparam com uma situação que precisa de um suporte avançado, eles acionam a unidade. Né, o que na maioria das vezes não é uma realidade. Aqui mesmo, quando eu atuava na unidade de suporte básico, eu tive a oportunidade uma única vez de ter a disponibilização da unidade de suporte avançado. Mas eu solicitei. Onde você trabalha tem uma básica e uma avançada? Tem uma básica e uma avançada. Tem as duas ambulâncias. Aí geralmente a básica vai nessas ocorrências mais leves, de casos mais tranquilos. Então, pela ligação, o médico que recepciona ele já faz uma triagem ali, né? Vamos até falar disso. Como que funciona esse processo? A pessoa liga, cai onde essa ligação? Cai para vocês? Eu estava pensando em já entrar nisso agora para o pessoal poder entender melhor como que funciona, né? Porque assim, o pessoal não bater na porta da base. Por que de USB de uso? Então, o pessoal... Né, o cidadão, qualquer cidadão, né, 24 horas, integral, precisou, ele acha que precisa de um atendimento do SAMU, ele vai discar tem o gente 192, inacreditavelmente que acha que o SAMU não funciona à noite. Já acha aconteceu que é só na hora comercial. Eu não liguei porque estava à noite, né? Então não, é importante 24 horas. 24 horas, 7 dias por semana. Ligação gravadinha lá, bonitinha, se precisar, né, de alguma coisa depois. Enfim... o cidadão precisou, ligou 192, né? Esse número que até hoje tem gente que ainda não sabe, tem gente que ainda vai lá na porta da nossa base bater para pedir um atendimento. Então, né? a gente funciona baseado no 192. Tem que ligar o 192, né? É uma ligação gratuita, de qualquer celular, de qualquer telefone. Ao ligar o 192, essa ligação ela vai ser direcionada para uma central, que é a Central de Regulação Médica, que fica instalada em Montes Claros. A da região nossa aqui é em Montes Claros. Em Montes Claros. Ah, mas por que em Montes Claros? Por que não em Porteirinha? É isso mais por questão de protocolo e de organização. Porque, assim, se a gente tiver essa possibilidade de fazer essa triagem na própria base, a gente acaba fazendo uma espécie de bagunça. E a central está lá para isso, tanto para... quando o pessoal liga, vai conversar primeiro com o técnico, né? Especializado, é o TARM, né? que é o técnico TARM. de atendimento. Então quem atende não é o médico, é um técnico. Primeiramente é um técnico de atendimento da regulação médica, né? O TARM, ele precisa saber endereço, ele precisa saber. Ele vai pegar esses dados iniciais para poder conseguir chegar o mais rápido possível no atendimento. Um exemplo, lá em Espinosa, ligou 192, vai cair em Montes Claros, vai na central. Tem alguma chance, como é só uma central, de as pessoas ligarem e achar esse número ocupado? Algum momento pode acontecer? Pode acontecer, mas insiste que rapidamente, em algum momento, vai ser liberado. Até porque esse 192, ele... São vários, né? São vários técnicos para poder fazer esse atendimento inicial. E também a ligação ela é rápida, né? Que é justamente para desocupar. É tudo muito rápido. Quando a gente começa a falar assim, como que funciona o passo a passo, o pessoal acha que é muito tempo, né? Mas é tudo muito rápido. Porque assim, se precisou de um atendimento, a gente tem que saber onde é o atendimento. O ponto de referência. E aí o que está acontecendo? É um acidente de moto, é um capotamento, é um caso Porque clínico. A gente já tem que ir preparado, né, para aquela situação. Tem que saber o que é, né? Aí, se há necessidade, por exemplo, de múltiplas vítimas, precisa talvez até de um atendimento de bombeiro. Isso, precisa até de um apoio de outra unidade. Da polícia, né? Aí após esse técnico ele pegar essas informações iniciais, aí sim ele transfere a ligação para o médico, né? Especialista em regulação médica. Se for necessário, né? Se for necessário. E esse médico ele vai fazer algumas perguntas para saber qual a gravidade do problema. Tanto é que eu costumo reforçar, né, que o pessoal tem que ter muita calma na hora de ligar para o SAMU. Porque o médico da central, ele trabalha como telemedicina, né? E em vários casos ele vai orientar a pessoa a fazer algum procedimento. Igual eu citei lá atrás. Informação, ela salva a vida. Então, uma simples informação que o médico dá lá por telefone para o solicitante fazer no paciente lá naquele exato momento,
é que pode garantir a vida desse paciente até a unidade de suporte básico ou uma obstrução de vias no local. aéreas, mesmo se a pessoa que estiver lá com o paciente não realizar as manobras, não dá tempo dificilmente a gente de chegar, né? Vai ter sucesso em alguma coisa. Então o pessoal pergunta assim, mas por que o SAMU demora tanto? Não é a questão que demora tanto, é porque assim, precisa de passar por esse processo, né, de triagem, para que o médico ele possa tomar a decisão mais acertada naquele momento, baseado em fatos. Até porque se for assim, só ligou e tem muita chance de erro, tem muita chance de não ser uma ocorrência igual você falou, né? Tô indo preparado para uma ocorrência X, mas chega lá, tá bem, então algo bem maior. O médico precisa realmente escutar, ouvir para avaliar se é, talvez até somente a orientação e ali já encerra aquele atendimento, nem desloca a ambulância para aquele Puxando atendimento. um pouco do gancho que Juniese falou, essa questão, por que demora tanto? Por exemplo, para quem está precisando do atendimento, 3 minutos parece que passou uma uma hora, 5 minutos para nós é valioso, entendeu? 5 minutos que a gente, 10 minutos que a gente demora para chegar na ocorrência, dependendo do endereço da ocorrência, é muito rápido, entendeu? Mas só que para o paciente que está esperando, 5 minutos é uma eternidade. E em média, qual que é o tempo médio aqui na região nossa aqui de Porteirinha, tempo médio de atendimento, assim, entre a ligação e a ambulância chegar? Vai depender muito do local. Por exemplo, a Porteirinha a gente atende Serranópolis, Riacho Machado, Mato Verde e região de zona rural. Dependendo da zona rural, o acesso é mais difícil. Estrada ruim, a gente tem que ir com mais cautela, muita gente, muito trânsito, entendeu? Nas zonas rurais, o povo que anda com muita falta de atenção, essas coisas, a gente tem que ficar preparado para isso. E o principal, a gente precisa chegar vivo, né? Pra gente atender garantir a integridade SUS também, né? Verdade. Mas a nossa pra gente atender o paciente. Sobre isso eu costumo dizer o seguinte, né? A gente tem um protocolo a ser seguido, nós profissionais temos que seguir o protocolo. E o protocolo ele preconiza que a gente tem que deslocar da base, após o acionamento, o mais breve possível. Fala-se até em no máximo 1 minuto, né? O telefone tocou, a gente tem no máximo 1 minuto para sair, para estar deslocando. E aí, igual você citou, você perguntou, aí vai agora precisar de uma avaliação de distância, né? 1 minuto mais a distância, lembrando que a gente é um carro comum, uma ambulância comum, que vai respeitar a velocidade da via de forma comum. E se for necessário uma velocidade maior, vocês acabam colocando ou não é permitido? No caso, a gente tem prioridade de passagem, por exemplo, desde que de acordo com a legislação, entendeu? No caso, a ambulância, giroflex, sinal intermitente, tudo ligado para a gente atravessar um semáforo. Não quer dizer que eu vou estar com o sinal, com o giroflex ligado, que eu vou chegar e simplesmente atravessar um semáforo sem olhar. Eu vou ter que observar, por exemplo, vou ligar a sirene, os carros vão parar. Só que, e se ele não parar? Vamos colidir. Não pode. A gente tem que ir com cautela. Liga a sirene, os carros já sabem, eles já abrem o passo com cautela e aceleram. Por exemplo, dependendo, Riacho Machado, a gente vai atender alguma ocorrência lá. Não sabemos o que é. Por exemplo, passa capotamento, vítima presa às ferragens. É um caso grave. A gente já aciona o bombeiro vai junto com a gente. A gente tenta manter uma velocidade segura, entendeu? E com rapidez. A gente tenta ir o mais rápido possível, mas com segurança. Então, não adianta eu chegar e querer colocar 150 na ambulância, isso aí é fora de cogitação, entendeu? Só seguindo a etapa aí, né, o médico regulador ele vai definir que aquele atendimento realmente precisa que a ambulância desloque até o local, aí vai passar, eles têm um sistemazinho lá que o rádio operador, que é o que faz contato com a gente. Então tem uma pessoa que faz o atendimento inicial, passa para o médico libera o atendimento lá para a ocorrência, e aí o rádio operador é que liga pra gente. Então a gente conversa sempre com o rádio operador, que tá vendo ali na tela, né, o local, o endereço da ocorrência, qual foi o motivo da ativação e o código. Então a gente pega basicamente isso. Porteirinha. Eu até comentei com a Daiane hoje, Paulo. O assunto é tão interessante para nós que vivemos isso diariamente, né, que a gente ficaria um dia inteiro falando aqui sobre tem SAMU. tanta coisa. Então bacana. E ainda viu, não, né, pessoal? Então vale ainda, o quê? Tanta informação assim, vale a inscrição no canal, a curtida, o compartilhamento, né? Então, senão nós vamos parar por aqui. Curte aí, então vamos parar. Combinado? Isso é importante porque a gente precisa passar essa informação para o cidadão, né? Para a sociedade, para poder entender. Igual a Daiane começou a falar, nesse caso, o médico ele define se vai mandar a ambulância ou não,
E aí, assim, a gente trabalha seguindo o protocolo, tudo certinho. O SAMU é uma instituição de muita credibilidade, de muito compromisso, né, com a sociedade. Com a segurança, com a vida da pessoa, né? Não só da vítima, mas também de outras pessoas envolvidas. O deslocamento, igual ele falou, se você for imprudente, você acaba prejudicando a vida sua e de outras pessoas também, né? E lembrando que é tudo registrado. Após ligar 192, é registrado, a ligação fica gravada. Após o rádio operador passar a ligação para a gente, passar a ocorrência para a gente, a partir daí fica tudo registrado. Se a gente sair da base, por exemplo, 19h15 da noite, e chegou na ocorrência 7 minutos após, então a gente tem que registrar numa ficha própria, 19h22. Todos os horários. Se a gente sai da ambulância, vai para a ocorrência, a gente avisa, dá um J, J9, J10, sai cheio do dos local, códigos, J9, isso também tem que ter uma transparência, né? Isso é bom para uma forma de transparência para o paciente. Até para fins judiciais, muitas coisas já são verificadas pelos horários, né? O par de luva que a gente utiliza na ocorrência, tudo a gente registrado tem que prestar também. conta registrado nesse sistema, né? Então, assim, é uma coisa muito séria. Mas que tem gente que ainda acha que é tudo muito vago, né? Muito supérfluo. Não entende, por exemplo, às vezes tem um atendimento, tive um atendimento muitos anos atrás ali próximo da base mesmo, né? Quase na esquina. E aí a gente, antes da gente deslocar, a gente tem que passar o caso para o médico regulador de como que o paciente está, né? E para qual o hospital de destino. Né? Então não pode simplesmente a pessoa chegar lá e bater na porta do SAMU e falar, tá passando mal aqui não. A gente tem que gerar a ocorrência para poder a gente realizar o atendimento. Já teve alguma vez de ter que quebrar algum protocolo? Não, tá ali na esquina, né? Vocês correrem lá e já levar Na verdade, a gente não quebra bem o protocolo, né? Acaba porque assim, seguindo a gente, depois. como profissional da saúde, a gente também não pode ser negligente. Mas o que a gente faz? Enquanto a gente vai prestar um primeiro atendimento para a pessoa que está ali no acidente, a gente já pede alguém para acionar 192 para gerar uma ocorrência. Entendi. Já aconteceu, por exemplo, a gente está voltando de uma transferência e tem um acidente no local. A gente faz a solicitação do atendimento. Você já estava voltando, né? Então... E pelo visto, vocês trabalham também interligados com outras instituições, por exemplo, polícia, bombeiros, são só as duas ou tem mais alguma outra que vocês têm que entrar em contato em algum momento? Basicamente são essas. Polícia Militar e bombeiro, né? Polícia Militar, a Polícia Militar mais na questão de as ocorrências mais perigosas, né? Surto psicótico, agressão física, ou ferimento de arma de fogo. Bombeiro, desencarceramento. Chega na ocorrência, vítima presa às ferragens, a gente não tem o material, a gente tem o material para manter ele vivo. Ele está lá preso, a gente vai manter ele vivo, pegar um acesso, manter soro, correr volume, fazer algum medicamento com autorização do médico regulador, que é importante frisar isso, que a gente não chega simplesmente e fala, vamos fazer isso. Não, a gente liga, avalia a cena e conversa com o médico regulador. É importante relatar isso, que até a unidade de suporte avançado que eu trabalho tem que conversar com o médico, né, tem um médico lá do lado, mas ele, obrigatoriamente, ele tem que passar o caso para o médico regulador em Montes Claros. Então sempre tem um médico que está ali por chamada, né, dando algumas orientações. Lá no complexo de Montes Claros ficam lá em torno de, acho que 4 médicos de plantão diurno e 3 noturno que fazem esse atendimento. E aí todos os casos são passados obrigatoriamente. Na verdade, a gente são os olhos do médico, né, regulador. Tudo que a gente vê na cena, a gente passa para ele. Então ele vai falar o hospital que de destino, até discussão, quando é a unidade de suporte avançado, tem um médico, eles discutem entre eles para ver qual a melhor conduta ali. Então a gente vê que a estrutura realmente ela é bem organizada, né? É bem preparada mesmo. E muita gente, igual vocês falaram, não consegue perceber, não consegue ver isso aí, né? Assim, todo esse processo, né, do início que tem a ligação. Muita gente ainda acha que nós é que atendemos o telefone quando liga o 192. A partir do solicitante discar 192 até a gente relatar o nosso J12, que é quando a gente chegou na base após a ocorrência. Já estamos prontos para outra, né? É tudo registrado, é tudo muito bem organizado. Então, por isso que a gente gosta, né, Daiane, de poder falar um pouquinho sobre isso para informar as pessoas em relação a esses detalhes. Então, voltando, assim, um pouquinho de refazendo o trajeto. O pessoal precisou do SAMU, diz que é 192, vai passar pelo técnico, né? É o TARM, o especialista lá na regulação médica, que depois vai transferir a ligação para o médico, e esse médico ele vai fazer uma espécie de filtro e orientar o solicitante a fazer alguns procedimentos. Lá na frente a gente pode falar um pouquinho mais, mas a gente pode deixar claro que isso também é um pouquinho de estratégia para eliminar trote. Acontece muito essa questão de trote?
Já aconteceu bem mais. Hoje tá bem As menos. tentativas de passar trote ainda são muito frequentes, muito grandes. Já aconteceu com algum de vocês, assim, uma situação, é trote, né? Não tem Comigo, nada disso? Já, comigo já. Já fui num trote pra lá de Serranópolis de Minas. Nossa Senhora. Numa comunidade que chama Burutiá. Então, assim... E aí isso aí é importante lembrar, né? Porque é pra você ver, deslocou a ambulância lá pra essa distância toda e alguém pode ter acontecido aqui precisando algo sério, o pessoal vai ficar algo desassistido. Então, assim... né? Tem como a polícia correr atrás de quem passa o trote, né? De verificar o número de telefone e ir atrás, ou geralmente não é feito nada disso? Hoje ainda ficou tudo mais fácil, né? De fazer esse filtro e buscar. Mas ainda existem algumas... Mas já dificuldades aconteceu quanto a na isso, né? polícia em Montes Claros, Dificuldades. já saiu até em notícias de ter um casal de adultos brincando Não, pra você na ver, praça. né? Então, pessoal, quem quiser passar trote aí, ó, a polícia vai atrás, viu? Não mexe com isso, não. Além de ser, né? Além da questão do trote, vem ainda a questão do será que realmente precisa do SAMU? Então, o médico ele vai ter esse poder de decidir se realmente aquela ocorrência precisa de ser mandado à ambulância ou não. Então, É assim, importante ter essa sensibilidade, né, de achar que talvez o SAMU não vem que eu estou precisando aqui, mas talvez não seja realmente uma necessidade, né? Porque assim, se desloca e se acontece algo que realmente precisa e a ambulância está ocupada fazendo aquele atendimento, talvez que poderia, né, ter sido resolvido de forma essa questão que Dai falou, a gente já foi acionar para alguma ocorrência, uma ocorrência mais branda. A gente em deslocamento, a regulação ligava e redirecionava a ocorrência. Falava, vocês vão para tal lugar. Mais tipo, urgente, né? Mais Então urgente. tem essa questão de prioridade. Tem. Quando ele percebe, ele pode já mudar a aconteceu rota. várias vezes comigo. De Acidente, essas estávamos coisas a são bem caminho mais de uma prioridade. ocorrência. Esse álcool ele é meio doido mesmo, cheio de buraquinho, vai espirrando. Mas aí já aconteceu também de vocês chegarem no local e ver assim, não tá tranquilo, não precisa de nada, e só voltar. E como que é a reação de vocês nesse momento aí? Que chega e vê que nem talvez não precisava, não tem nada o que fazer. a gente presta o atendimento normalmente, porém, já Passa vai o ser caso. mais uma parte do nosso protocolo, que a gente vai pegar todos os dados, né? Dados vitais do paciente, histórico, né? Uma anamnese, colher informações, faz a ligação, né? Para o médico regulador novamente na central, passa esses dados para ele, e ele que vai definir se a gente libera o paciente no local, se a gente faz uma medicação lá no local para tentar aliviar um sintoma, ou se a gente leva para o hospital. Entendi. Então, assim, é tudo muito bem organizado. E lá na frente a gente vai falar mais um pouquinho disso. E é uma coisa que a gente até fica, às vezes, chateado, tentando trabalhar isso com a população, porque tem casos que a gente pega todos os dados vitais, né, do paciente, passa para o médico regulador através de um telefone da base, um telefone qualquer. Então já teve pessoas na rua que falam, fulano do SAMU estava lá no telefone. só no telefone, e o Então é um paciente lá instrumento de precisa. trabalho É um também, instrumento né? de trabalho. Então, assim, tem certas ocasiões que demoram um pouquinho da gente passar o caso para o médico regulador para tentar ter aquela decisão e fazer ser mais o que é assertivo, certo. né, o pra que ser É mais precisa ser importante frisar essa fala de Júnior, por exemplo. A gente chegando na ocorrência, a gente vai saber da gravidade. Se realmente o paciente está grave, se realmente o paciente dá para esperar um pouco mais, entendeu? A gente vai fazer o atendimento com excelência, né? Porque além de tudo, a gente tem que fazer um atendimento com humanidade, certo? Mas dependendo da situação, dá para esperar um pouco, dá pra gente atender com mais calma, não precisa com tanta velocidade de atendimento. Não é, por exemplo, se a gente for tipo numa parada cardiorrespiratória, aí a gente não pode perder tempo, entendeu? A gente já tem que chegar, começar a identificar a parada, realizar as manobras e imediatamente entrar em contato com o médico, pedir apoio da USA, entendeu? Isso é da unidade de suporte avançado, é uma realidade, mas aqui pra gente, por exemplo, Porteirinha, é difícil acesso porque a USA mais próxima é Janaúba, até chegar é mais fácil a gente deslocar com o paciente pro hospital, entendeu? Isso é importante frisar, mas a gente tem um protocolo a seguir. E quando Identificou, a gente já tem que imediatamente passar para o médico, entrar em contato com a USA, tem que seguir o protocolo. Quando certinho. parece ser uma situação mais urgente, uma parada cardiorrespiratória, como que vocês lidam psicologicamente com isso aí? De chegar lá e ter que fazer a massagem, né? Aí que entra a parte psicologicamente. que a gente Isso é briga a parte boa da interessantíssimo. adrenalina. Tem algum preparo Isso é psicológico interessantíssimo para comentar. Eu lidar acho que com- quem trabalha no SAMU, qualquer telefone que toca aí, que a Dá um gente é taquicardia acionado pelo na hora. telefone, né? O telefone tocou, eu acho que quem Coração. já perdeu essa adrenalina aí, assim, acho que já perdeu até a graça de trabalhar talvez no SAMU.
E a gente eu sempre vou em todas as ocorrências, assim, pensando no pior. Eu vou já vai preparada para... Pensando que o paciente ele vai precisar de todos os atendimentos possíveis ali, ele tá ruim, tá grave. Porque aí se eu encontrar uma situação mais tranquila, vai ficar tranquilo, Fazendo né? um parênteses, rapidinho, com essa fala de Dai, o seguinte, por exemplo, ela já vai pensando o que ela vai fazer na ocorrência, entendeu? Qual material que ela vai usar, qual deixar medicamento. talvez alguma coisa deixar preparada. já alguma coisa preparada, né, um ambu montado, porque demora relativamente um pouquinho para montar um ambu, um oxigênio, já deixar tudo no esquema, entendeu? Pra gente já chegar e fazer o atendimento com excelência. Se não precisar, ótimo. Ótimo, mas isso, a gente exatamente. vai sempre, eu sempre coloquei isso assim como meta para ir sempre esperando pelo A pior. gente nunca peca por excesso, falta, né? Na verdade, peca pelo excesso, não pela falta, né? Falta. É melhor a gente disponibilizar o material e não Material usar do que isso. ter lá e demorar. Mas e psicologicamente, como que vocês ficam com isso? Hoje é tranquilo, já foi difícil, ainda é difícil trabalhar sob pressão? Vou contar porque aqui meu primeiro dia de plantão. Como foi? Conta pra gente. Eu acho que vai fazer 7 anos agora. Tava tendo festa aqui na cidade. Foi o primeiro plantão, foi aqui em Porteirinha. Acho que eu nunca mais tive um plantão igual aquele na minha vida. Parece que o primeiro plantão foi para testar mesmo. Fiz 24 horas de plantão, acho que eu fiz em 24 horas umas 5 ocorrências, mas foi 5 ocorrências que eu não parei um minuto sequer, porque assim, eu fui acabar, o atendimento na verdade era umas 9 horas da manhã do dia seguinte. Comecei às 7 horas da manhã de um dia e terminei umas 9 da manhã do outro dia. E sem dormir, sem nada? Nada. Eu me lembro que na ponte da saída aqui eu fui umas 2 vezes, uma queda de moto, uma fratura. Depois teve um capotamento, era final da madrugada já, tava tendo festa aqui na cidade. Eu me lembro que eu fui ainda na praça, porque teve uma confusão lá, levou uma pedrada lá e fizemos um atendimento lá. Fui numa convulsão, e aí depois teve um capotamento com laceração de abdômen, exposição, um paciente de Janaúba, 24 anos. Você tava com o Railan, né? Sérgio Railan. Isso. E aí assim, foi assim, porque era um paciente jovem, né? Era o meu primeiro atendimento e já tinha assim, ele tinha fratura nas 2 pernas, exposição de vísceras, assim, era um paciente extremamente grave, né? E assim, fizemos o possível, passando assim, naquela adrenalina toda, levamos até para Janaúba, né? Chegando lá até em Janaúba, o médico só olhou a situação assim, ele... Não tinha muito o que fazer, talvez. Não tinha nem muito o que fazer realmente ali, porque só se entrasse num bloco cirúrgico ali de imediato e olha lá, era assim, praticamente sem condições, sabe? Então no primeiro plantão você já perdeu um paciente. Meu primeiro plantão foi dessa forma. Já perdeu um. Perdeu dentro do hospital, né? Hospital. E algumas horas depois tive notícia que ele veio a óbito, né? Assim, mas fizemos o possível. Era a primeira ocorrência. E foi isso, eu falo que depois disso tudo se tornou fichinha, porque assim, eu peguei várias situações naquele dia de casos que teve necessidade de polícia, de confusão, sabe? Foi bem complicado. Aí que entra o poder de superação, né? Igual você citou, como que fica o psicológico. 9 horas da manhã eu falei assim, meu Deus, será que é isso mesmo que eu quero pra minha vida? Mas assim, a gente prepara tanto que hoje, assim, algumas situações agora que a gente começou a pandemia, houve algumas histórias, algumas coisas, a gente... fica um pouco pensativo, só que eu falo por mim, eu comecei a criar estratégias para não sofrer, né? Porque se eu for absorver tudo que a gente vê, tudo que a gente vive, a gente também não conseguiria viver. Eu agora, eu acabei de fazer mais de 12 anos, né? De SAMU. prestação de serviço. Júnior é o mais velho aqui. Ele que é o veterano? É, o veterano. Já orientei muitos funcionários que passaram, né? Que foram calouros, né? Que entraram. E assim... baseado nessa fala de Adaiane, eu me recordei aqui de vários profissionais que já nas primeiras ocorrências já vinham com aquela fala de eu não nasci para isso, eu não sirvo para isso, eu não dou conta disso. Então, assim, a gente é testado a todo momento. Eu até costumo dizer uma ocorrência nunca é igual a outra. A gente, eu com 12 anos, é o mesmo caso, com 12 anos de serviço, igual. Eu posso chegar ali na frente e me deparar com uma cena que eu nunca vi. Eu mesmo estava lembrando disso hoje. Eu nunca imaginava que eu viveria isso de pandemia, de coronavírus. Que por cima desse macacão eu iria colocar mais um macacão. É uma roupa por baixo, um macacão e ainda outro macacão por cima. Hoje ainda coloca essa roupa quando é suspeita de coronavírus? Não, quando o caso utiliza protocolo.
Mas é em todo o atendimento ou só na situação que tem um sintoma gripal? Em casos que haja sintomas, né? Suspeita. Nesse caso, o médico regulador vai colher os dados, vai saber se é Covid ou não e vai mandar a gente. Mandar preparado. Pode acontecer também, durante o atendimento, a gente começou a perceber que o paciente ele tem sintomas. Já volta, coloca. Já volta para a gente tem um material na ambulância, né? A gente já faz a Inclusive, mais uma vez lembrando do pessoal do NEP, né? Dos nossos instrutores, eles até quando vão nos treinar, nos capacitar, né? Nos reciclar, eles cobram muito da gente situações inusitadas, né? Isso. Uma queda de moto com o paciente numa posição bem difícil, um capotamento em que o pessoal caiu ribanceira abaixo. Então, nesse caso aí, quando o acesso é difícil, tem que ser bombeiros, né? Para poder chegar. A gente ainda dá nosso jeitinho, a gente ainda tem. A gente chama bombeiro mais para situações de que não tem desencarceramento, né? A gente tem acesso ao paciente de forma alguma. O próprio NEP ele nos orienta, nos capacita muito bem na questão de segurança de cena. Então a gente estuda muito, a gente se cobra muito e a gente tem que elogiar muito o NEP mesmo, porque assim, o serviço é o NEP, sabe? É um núcleo mesmo de educação. Eles fazem bem feito mesmo, né? Pelo visto. Eu falo que todo serviço deveria ter esse núcleo, assim, que fizesse essa capacitação com todos, que começassem a exercer a profissão, né? E a questão do voltando às situações inusitadas, né? Quando você falou até de casos de polícia, que às vezes tem que acionar a polícia. Em que situação? Vocês já passaram algum momento que precisou chamar a polícia? Que estava acontecendo ali algo mais agressivo e que precisou acionar para poder conter? Acredito que todo profissional de SAMU já precisou alguma vez, sabe? Porque às vezes a gente é acionado para uma ocorrência, igual a Daiane citou lá atrás, ela já vai imaginando o pior. Ou seja, a gente não sabe o que nos espera lá na ocorrência, lá na cena. Então, eu acredito que comigo mesmo já fui para um atendimento que cheguei lá, o paciente estava muito agressivo, né, agitado, não colaborando com o nosso atendimento. E a gente não pode simplesmente falar assim, não vou te atender porque você não quer atendimento. A gente tem que fazer uma avaliação, né, se é por um efeito de confusão mental, né, por causa de um trauma, ou se realmente tem algum motivo. Então, assim, várias vezes a gente aciona a polícia. E conta alguma situação que vocês passaram, medo, assim, algo que assim, não, peraí, isso aqui, deixa eu recuar um pouquinho. Tem alguma coisa que já aconteceu com vocês? Ontem, né, velho? Então Ontem teve uma ocorrência assim, mas na verdade a gente não ficou tão com medo, porque tinha uma galera lá que era amigo do paciente, a gente não vai citar nome. A gente sentia que o paciente ele apresentou uma certa ele ficou com receio da gente. Aversão ao SAMU, à máscara. Ele olhava pra gente, ele não queria que a gente nem encostasse perto, pra gente medir uma simples glicemia, uma pressão arterial, alguma coisa, ele não deixava, de jeito nenhum. Tinha uns amigos dele, conversaram com ele, essas coisas, ele relatava que ele estava sentindo dor abdominal, algumas coisas Mas assim. Mas foi algum tipo de acidente ou não nada? A pessoa em casa... Caso clínico, dentro de casa... Eles acionaram a gente foi, mas sem sucesso, inicialmente. Segunda vez, eles retornaram a ligar, só que eles passaram o caso que fala que ele estava agressivo. Como ele estava agressivo, a gente precisaria do apoio da polícia. A gente chegou lá, a polícia já estava no local, já ficou mais calmo. A gente fez o atendimento, fez socorro nele, colocamos na ambulância e levamos para o hospital. Na porta do hospital, ele viu a gente e ele desesperou, que ia pular da ambulância. Ele tomou um susto na hora que me viu a máscara. Porque não tinha ninguém perto, ele só viu só a gente. Ele tomou um susto que ia pular da ambulância. E ao final a gente conseguiu ter um diagnóstico, né, com a ajuda da médica no hospital, que realmente esse paciente estava tendo uma junção de convulsão, ele estava tendo ataques epiléticos, né, não presenciados por nós, que desencadeou uma psicose. Né? Ele estava num surto psicótico, né? Já foi acionada por assim, dentro da escola, que a direção acionou o SAMU falando que era uma convulsão. Na escola aqui na cidade mesmo? Aqui na cidade mesmo. Acionaram por uma convulsão, chegam lá um paciente de uns 18 anos de idade, em completo surto. O paciente estava uma força totalmente sobrenatural, assim, 10 homens segurando, pastor exorcizando no local. Tinha até pastor? Pastor exorcizando no local. E tentando conter aquele paciente, assim, e até precisei do apoio da polícia naquele momento. Tinha centenas de alunos barulhando, que é toda aquela situação. E fiz o acionamento da polícia e, infelizmente, não tinha polícia viatura disponível naquele momento. E aí tentamos fazer
a própria população ali, junto com os professores, com o pastor, o condutor socorrista que trabalhava comigo na época, fizeram a contenção e aí a gente encaminhou para o hospital. Mas assim, foi uma situação porque o paciente veio para cima de mim, sabe? Arrancou óculos, boné, arrancou tudo. Então teve, assim, foi um caso que foi acionado por convulsão e o paciente chegou lá, ele estava como se fosse possuído mesmo, assim, não tinha nada de... É um surto psicótico, né? Entra mais na área de classe de psiquiatria, né? Aí vocês têm que atuar também nessas situações? SAMU é o que a gente fala, a gente é psicólogo, a gente é profissional de saúde, enfermeiro, médico, técnico, a gente é um pouquinho de cada coisa, às vezes a gente até tem que fazer testes aí de segurança de cena, né? Engenheiro civil, arquiteto, um pouquinho de cada, então assim... A pessoa acha que é muito fácil, mas a gente é muito testado o tempo todo. E não é só ir lá e atender uma ocorrência, né? Eu vou relatar uma ocorrência que aconteceu comigo, puxando o gancho do surto, e depois Júnior vai relatar essa que ele falou, essa questão da engenharia, que foi muito engraçado. Essa questão do surto foi o seguinte, eu estava em Janaúba, cerca de 3, 4 meses já de SAMU, a gente acionou um surto. Você começou a trabalhar em Janaúba? Janaúba. Aí lá tem o suporte avançado e suporte básico. Nesse dia eu estava na básica. Tava eu e o técnico Marcelo. A gente foi acionado com um surto psicótico. A regulação ligou, falou, aciona a PM. Falei, beleza, estávamos lá na área de descanso nossa, a gente está lá ligando, já estava todo pronto para sair, já só fomos ligar para PM. Aí nisso, não sei se era um sargento que atendeu, começou a colher informações. Quem era o paciente, onde que estava, a gente começou a passar informações. Nisso, o portão ficou aberto, o portão da base ficou um pouquinho aberto. Quando pensa que não, a gente estava sentado, o paciente apareceu na porta do quarto. Nós olhamos assim, ele já chegou assim, todo alterado. Meu Deus, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Eu falei, cara, e agora? É o paciente. Eu falei, Marcelo, eu olhei para Marcelo assim, Marcelo regalou o olho. Eu falei, Marcelo, desceu o paciente. Ele falou, pergunta o nome, eu perguntei o nome, não me recordo o nome dele. Falei para Marcelo falou, é ele. Marcelo falou assim, leva pra ambulância. Eu falei assim, conversei com ele, falei, calma, não, nós vamos te ajudar. Vim, aí ele me acompanhou até a ambulância, eu coloquei ele lá na maca, ele já todo desesperado, cara, segurando a cabeça, meu Deus, me ajuda, eles vão me matar. Como se tivesse alguém perseguindo. Exatamente, bem surtado. Meu Deus, eles vão me matar, eu tô com... eles estão vindo, você tá ouvindo, bem surtado. Beleza. Marcelo veio, ligou pra polícia e falou, não precisa vir mais. Já tá controlado, né, assim, vocês conseguiram... Já tava dentro da base, a gente ligou na regulação, conversou com ele, aí ele deu uma acalmada, a gente passou uma segurança para ele, falando que a gente estava lá para ajudar, ele ficou mais calmo, mas um calmo não agressivo, né? Ficou mais calmo, a gente atendeu ele, colhemos dados vitais, passamos para o médico regulador, fomos para o hospital. Chegamos no hospital, passamos para o médico lá e fomos embora. Saímos da ocorrência e fomos Então esse foi o cara que ligou. Vamos discutir essa situação, porque foi um caso muito inusitado, entendeu? Ele acho que ele sabia a porta, ele estava perto da base, eu conhecia ela lá perto, ele sabia onde que era a base, ele queria ajuda, ele simplesmente achou o portão aberto e pulou dentro do quarto. Já fui lá. E essa situação da engenharia civil aí que ele tá falando? O que é isso aí? Eu acho que essa aqui, eu acho que no SAMU, acho que tá para nascer uma ocorrência igual essa, viu? Aí que entra um pouquinho da questão de será que quebrou o protocolo? Será que a gente agiu? Exatamente. Então, assim, a região de Porteirinha é muito grande, a zona rural é muito extensa, sabe? A gente esteve numa zona rural de mais de 30 quilômetros de distância da nossa base. Depois da região das Lajes ali, bem depois. E lá foi uma queda... ali naquela região do Tamanduá, já até entrei dentro d'água lá, na cintura para atravessar, para chegar no paciente. Todas as rotas ali estavam cobertas por água. O paciente tinha caído de moto do outro lado, estava precisando de atendimento. A regulação falou assim, você sabe nadar? Eu falei, Aquela de Adael foi bacana, que registraram essa imagem deles atravessando o rio com a bolsa nas costas. Foi, o pessoal ajudou, todo mundo pranchando ele, levando todo o material necessário para fazer o atendimento. São coisinhas que marcam, né? Alguns atendimentos que ficam marcados. Esse com ele a gente foi lá mesmo. O moço ele tentou suicidar pulando de um prédio. Acho que dava uns 8 metros de altura total. Total, até o chão. Mas tinha uma cobertura de zinco. Ou ele não sabia que realmente não tinha, ou então ele tentou um pouco... Só um parênteses, ele estava etilizado, extremamente utilizado. Então, assim, quando fala etilizado, é uma coisa que é alcoolizado, né? No ditado popular, estava bêbado. Então a gente chegou lá e viu esse paciente no alto,
né? Não, a gente percebeu que ele conversava, ele queixava muita dor na região lombar. Mas e aí? A gente não é preparado, a gente não tem material e equipamento para resgate em altura. Então ele estava em cima desse telhado. O telhado é mais ou menos uns 3 metros de altura. Do chão. Do chão. Então, como era uma placa de zinco, ele caiu e afundou. Ficou como se fosse a placa afundou e ele ficou encaixado na placa. Se a gente subisse, a placa desmontava. Então ele caiu do prédio em cima desse telhado de zinco. E... Cara, eu recordo que eu lembro que eu olhei pra Júnior assim, olhei pra esse cara e falei, e agora, Júnior? Nós já demoramos a achar. Qual a criatividade para Pois é, nós ficamos bastante tempo pensando o que a gente iria fazer. E aí que eu falo sempre, né? Assim, a gente tem que lembrar muito do conhecimento, do quanto o brasileiro é criativo. Eu até falo sempre, se o brasileiro fosse tão bom e usasse a criatividade para o que é bom, esse país seria outro, né? Seria bem melhor de se viver. Então se juntou o pessoal lá, os vizinhos, e foram planejar, tentar fazer alguma forma da gente tentar tirar ele de lá, porque para acionar bombeiro e tudo mais. E lá é um pé de serra, né? A chuva que vinha, eu falei assim, vamos pegar a chuva esse paciente, se a gente não tirar ele a tempo, ele vai morrer afogado. Com essa água tava bem no período daquele de chuva, bem Então, assim, o pessoal montou uma estrutura bem bacana lá, arrumou muita madeira, muita escora. A própria população ajudou nesse momento. A hora que a chuva apertou, começou a cair, aí eu falei, não tem jeito mais. Agora vamos ter que subir. Pegamos a prancha com a ajuda de todo mundo lá, colocamos do lado dele. Foi coisa de super-herói, né? Vocês subiram no telhado e fizeram a operação em cima do telhado. Eu me recordo. Com a ajuda do pessoal e corda. Eu subi na escada, lá em cima, olhei, avaliei a cena, falei, Júnior, se a gente subir, vai cair. Aí o que a gente fez? Eu olhei lá, tinha um monte de madeira, as madeiras grossas, eu falei, cara, me ajuda a pegar aquelas madeiras ali. Chamei a galera lá, eles pegaram, a gente começou a calçar. Embaixo o escoramento do telhado. Escoramento, exatamente. Aí o que aconteceu? Tinha uma escada, o Júnior colocou a escada, eu falei, Júnior, vai ter que ir um só, ou eu ou você, porque se nós dois provavelmente vai cair, porque as escoras não deu. Escoramos bonitinho e o Júnior começou a subir. Lá de cima eu subi, coloquei a prancha e o Júnior tá tentando colocar a escada na prancha, sozinho. Já é relativamente uma quebra de protocolo, mas não tinha jeito, se a gente subisse, ia cair todo mundo. A hora que ele tava iniciando, começou a chover, começou a pingar. Aí eu falei, Júnior, não vai ter jeito, eu vou ter que subir e te ajudar. Aí eu, imediatamente, foi tipo assim, entre aspas, sem ver. Subi rapidão, vim pisando em cima das escoras, certinho. Ajudei o Júnior a colocar esse cara em cima da prancha. Não deu tempo a gente amarrar ele. A gente veio devagarzinho, tinha muita gente, pedimos a ajuda do povo, falando, por favor, ajuda aqui, pelo amor de Deus, não vira essa prancha, senão ele vai cair. Foi o que a gente deu pra fazer no momento. Foi mais assim, graças a Deus deu certo. Pranchamos ele, tiramos, colocamos debaixo da estrutura. Esqueci a ambulância aberta. Molhou a ambulância quase tudo. Tivemos que chegar na base, fazer a desinfecção todo dia da ambulância e limpar. Que já é comum fazer todo atendimento. Então assim, Paulo, aí depois do atendimento dele, tudo isso se volta para uma coisa que eu me recordo que eu e a Daiane, quando ela trabalhava aqui, a gente até comentava muito sobre isso, né? Além da pressão que a gente tem em cima da gente, né? Além de protocolo a ser seguido, de tentar fazer o melhor, tentar buscar um serviço de excelência, né? Que a gente busca sempre isso, se autocobrando, cobrando do colega, né? Uma dedicação, um empenho maior. Entra no detalhe de ter empatia, né? A gente se colocar no lugar do próximo, né? Muitos vão falar assim, mas ele bebeu e fez isso, então por que vocês iam tirar ele de lá? Tem que ter o lado humano nesse momento. Tem que falar algo, cara, aquele moço, ele tem família, tem filha, pessoas que gostam dele. A gente não sabe então, o que tá passando na vida do cara, na situação dele. Então a gente tá lá simplesmente para ajudar. Um atendimento, teve uma perseguição policial e acho que tinha roubado em algum lugar, e aí a polícia... Não me lembro bem a história, só sei que o cara caiu caiu no penhasco, quebrou a perna. Nossa. Era um ladrão. Né? E a gente foi para poder fazer acionado por um ladrão para atender o ladrão. E tinha fraturado, tava com uma fratura feia na perna. Foi uma perseguição policial. Acho que foi uma perseguição policial. A polícia estava lá na hora, me lembro até que o policial rasgou a calça. Foi me ajuda aqui, porque o local era de difícil acesso. E aí, assim... Tem que ser sensível ao ser humano mesmo, né? Independente do que... A gente, é questão de protocolo mesmo.
princípios do próprio SUS, né? Que a gente trabalha via SUS. É universal, né? É universal, a gente funciona a partir do SUS. Que a gente não deve negar atendimento para ninguém. Seja lá um rico, entre aspas, né? Um pobre, um andarilho. Então, assim, a gente presta socorro para todos. Lugar. Então, assim, é o que eu falo sempre. A gente é xingado, o pessoal xinga a gente na ocorrência, o pessoal fala mal. Uma estratégia boa é pôr para ajudar. Quando a gente fala, aquele que tá reclamando muito, pega aquilo ali para mim. Aí ele se torna parte da equipe, aí ele adora. Aí já traz ele para próximo, né? Estratégia boa isso aí. Eu até me lembrei de uma ocorrência que eu atendi aqui próximo à rodoviária, né? A moça que foi dar a faxina lá, que eu comentei com ela e tal. Sim, lembro. Então, assim, foi uma colisão, moto com animal. Ele estava na moto, colidiu com a vaca. E aí ele teve uma lesão muito grave na arcada dentária, né? Perdeu uns 6 a 7 dentes. E muito sangue. E ele estava com dificuldade até de respirar. E aí é um teste para a gente, um teste de capacidade, né? De superação, de poder de decisão, de raciocínio rápido. E de aguentar pressão também. Porque eu estou ali tendo que aspirar a secreção da via aérea com um aspirador para depois eu fornecer oxigênio através de uma máscara de alto fluxo para esse paciente. E lá fora o pessoal gritando para levar para o hospital. Parentes. O pessoal quer que leve para o hospital rápido, como se fosse resolver isso. Aí a gente até brinca assim, mas então, será que eu vou levar para o hospital, obedecer a população, levar para o hospital e deixar esse cara morrer afogado? Aquela pressão, né? Todo asfixiado, mundo. Né? Eles não entendem o que está acontecendo ali, né? Então, acabam agindo por impulso, pelo emocional. É porque nós, unidade de suporte básico, principalmente, né? A gente tem esse princípio de ir lá e fazer o atendimento básico. Os mínimos detalhes a gente tem que fazer. E se for necessário um atendimento mais avançado, né? No caso de uso ou até mesmo no hospital, já chegar tudo pronto. Porque não adianta eu chegar numa cena com um paciente grave, eu querer pegar ele de qualquer jeito e levar para o hospital e chegar com ele lá morto. Então, assim, não é perder tempo, mas o pessoal acha que a gente está perdendo tempo na cena. A gente está fazendo atendimento, fazendo o nosso procedimento. Essa questão do profissionalismo aí é o seguinte, eu e Júnior, recordo uma ocorrência, foi 4 plantões atrás, a gente foi acionado por uma hipoglicemia numa zona rural, longe, lá Furada da Onça, né? Ali perto, Furada da Onça, próximo a Tocandira. Próximo a Tocandira, ali mais ou menos. 2 e pouco da manhã, a gente foi acionado. Em torno de quantos quilômetros? Só para o pessoal que está assistindo que não conhece essa. 20, né, Júnior? 22 quilômetros de estado de terra, né? De madrugada. Fomos acionados por uma hipoglicemia. Aí o que eu quero frisar? Essa questão de manter a calma. Porque chegamos lá, paciente relativamente idoso, 62 anos, eu acho. Estava com hipoglicemia, resumindo, desmaiado. Entendeu? Glicose baixa, ele não tinha reação nenhuma, só dormindo. E não acordava. O que a gente faz? E a família totalmente preocupada e aquele desespero. E quer que a gente resolva a situação rápida. Eu e o Júnior chegamos com calma. Falei, Júnior, aquela comunicação em equipe é muito importante. Falei, Júnior, você quer que eu já vou preparando o medicamento? Vai. Júnior, eu já comecei a preparar o medicamento. Ele já foi pegando o acesso. Pegamos acesso, em questão de minutos, a gente resolveu o problema do paciente. Só que nisso aí, entra um detalhe importante, Paulo. Para você ter ideia. A gente sabe que é uma hipoglicemia. É grave. O pessoal já tinha passado que era hipoglicemia. A gente chegou lá e confirmou que era uma hipoglicemia, né? A glicose no sangue ela foi lá para baixo. Então, o diagnóstico, precisa de glicose. O diagnóstico feito anteriormente, né? Isso foi né, comprovado. A gente confirmou e a gente sabe que o tratamento até então é glicose. A gente tem que aplicar uma glicose na veia, né? Endovenoso. Então, assim, a gente identificou o problema. Hélio, ele perguntou se já podia ir preparando a glicose. Eu falei que pode. Porém, quando chegou nesse momento que a gente identificou a hipoglicemia e ele estava aspirando a medicação, eu ainda tive que parar o atendimento para passar o caso para o médico regulador para ele me autorizar a fazer essa glicose no paciente. Então, nenhuma atitude que vocês podem tomar lá pode ser baseada no que vocês querem fazer. Em relação à administração de medicamentos, né? Então, assim, no dia a senhora que solicitou até questionou, mas se já está pronto, por que vocês não aplicam logo? Eu falei, não, mas não posso. É questão de segurança, porque, né? Às vezes... Questão de segurança, né? Eu não sou médico, então tem que ter essa questão, depois que ele acordou, que ele acorda meio grog, né? Sem saber onde que tá, aí vai voltando à consciência normal. A família olhou pra gente e falou assim,
Nossa. Agradece, né? O pessoal como se fosse assim. Esse cara assim, tipo, só isso. A mulher falou assim, não tem como deixar um negócio desse pra nós, né? Aí, se tivesse comido antes, né? E eles até relataram, falou, nossa, a gente desesperado aqui, vocês calmos, assim, porque a gente sabe a situação. Não adianta a gente desesperar. Isso aí não foi passar pra nós. E entra naquele detalhe, entendeu? sabe, Paulo? Tem até um ditado que diz, né, assim, o pessoal quer que a gente faça em tempo recorde o que dava pra ter feito como prevenção lá atrás. Com prevenção, né? Moço, falta de conhecimento, ele tomou uma dose muito alta de insulina, tinha que tomar 20, a noite tomou 50 unidades. A gente já teve casos pacientes que nós somos mais de 100 vezes em hipoglicemia. E todas as vezes que a gente ia, eu falava com a paciente, você tem que cuidar, senão você vai morrer. E não tem jeito, a prevenção é o melhor remédio ali. Já uma curiosidade, lá quando vocês pegam alguma zona rural que não tem acesso a sinal de telefone, no carro tem sinal via satélite? Nossa senhora. Antigamente tinha. Eles trabalharam com o autotrack, o autotrack, né, que era via satélite. Era uma espécie de socorro, né? SOS. Na hora da necessidade a gente ia lá e usava ele. Mas era um custo muito alto e acabou não dando conta de acompanhar a manutenção. Aí hoje não temos, se não tem sinal de telefone, a gente tem que se virar nos 30. É celular mesmo. Aí nesse caso aí vocês podem administrar algum medicamento? Quando não tem, tem que pegar e levar para algum... A gente faz, já fui, por exemplo, ali em Trevo das Caveiras, tem um local ali próximo, depois de Riacho. Essa região toda aí pra baixo não tem sinal não telefone. Funciona celular. Não pega mesmo não. E aí era uma colisão, e foi uma colisão feia. Próxima BR-251 aí. Era 2 fraturas de fêmur, um casal, era um casal e um bebê de 6 meses dentro na moto, colidiu com um carro, e aí os dois estavam gravíssimos, entrando em choque hipovolêmico pela perda, né, significativa de sangue, e era eu e o condutor para poder fazer o atendimento desses dois. Então, assim, a gente inicialmente fizemos toda a imobilização, contenção do choque, da hemorragia, pranchamos, encaminhamos dentro da ambulância, e aí eu peguei já um acesso venoso dos dois para poder ir já um pouco correndo um pouco do soro para poder tentar manter o oxigênio. E isso aí, assim, alguns protocolos a gente tenta seguir já. E aí esclarece depois para o médico, né? O que foi feito, Assim que pegou sinal, já entra em contato. A gente entra em contato e explica direitinho. Cabe quantas pessoas dentro da ambulância ali? Quantas macas? Pois é, nessa situação assim... Nós somos preparados para atender uma vítima. Mas nessa situação, por exemplo, a gente... Como tem a poltrona do lado, né? Então a gente prende ali com o cinto, coloca uma prancha na poltrona e outra prancha na maca. Tem casos que, com a orientação do médico, o regulador que está na central, ele orienta, né, autoriza a gente a carregar, transportar 2. Médico já autorizou a carregar até 3. Fica bem limitado. E cabe? Tem três Porque três aí a marcas? gente tem um CAD, o paciente era mais tranquilo, obviamente, estava deambulando no local, mas a gente pranchou não, fez imobilização da coluna cervical com CAD. E o médico autorizou carregar na poltrona. Isso é um pouco atípico, porque geralmente os acidentes, vai bombeiro, né? A gente coloca um paciente dentro do bombeiro, estabiliza o paciente, põe dentro do bombeiro, o bombeiro leva pra gente. Aí o SAMU fica com o mais grave, o bombeiro leva o mais tranquilo. Você me fez lembrar de uma ocorrência, voltando aqui lá atrás, nos assuntos inusitados. Essa região aí de Caveiras, Trevo de Barrocão, ela é um grande trecho que não tem sinal telefone. Nós somos acionados por uma ocorrência lá de colisão entre caminhões. 2 caminhões. Um caminhão de mudança e um caminhão carregado de peixe. Um salmão. Aí chegamos lá, não tinha polícia no local. Nós fomos a primeira unidade a chegar no local. Tem essa questão que e tem lá, que ter a sinalização. lá é um local que é muito famoso em roubo de carga, assaltos. Aí a gente chegou lá e os 2 pacientes de um caminhão, que era o da mudança, presos nas ferragens. Aí entra todo aquele processo de a gente fornecer oxigênio, né? Tentar dar o primeiro... Ele dentro do caminhão ainda, né? Dentro do caminhão preso. A gente tem que fornecer o atendimento básico até chegar ao suporte, né? Que é o bombeiro. E nisso chegou o pessoal especializado em roubar carga. Então chegou os bandidos lá. Chegou. E aí eu me lembro, né? E aquela região já é sombria, né? Só de passar ali, a gente estava Só uma pergunta, era de dia ou à noite? À noite. Pois é, à noite. À noite.
Até no dia, até minha lanterna ficou lá, uma lanterna pessoal minha, sumiu lá. Então, mesmo com o giroflex ligado lá, o pessoal não teve medo, foi mesmo. Pelo contrário, e ainda falou, eu até saí da... Porque às vezes pensa que a polícia, né, assim, às vezes de longe, assim, eu não vou encostar. Eu até precisei sair da zona quente, que é onde o pessoal estava preso a ferragens, para ir na ambulância pegar um material, que eu não me recordo qual. E eu me lembro que nesse deslocamento, bandidos falaram para mim assim, tipo assim, com um sotaque de bandido, né? Ou do SAMU, se abrir a boca vai morrer, se abrir a boca vai morrer. Eu falei assim, então tava lá fazendo o que precisava, né, fazendo o trabalho. E assim, muito complicado pra gente, aquela questão assim de que a gente tem que fazer o nosso melhor sem olhar a quem, mas ainda assim correndo riscos, né? Então, teve uma pessoa que comentou comigo que em situações, às vezes está numa favela, né? Talvez aqui na região nossa não tem muito, mas se tiver algum colega de você tiver trabalhado com isso, mas está na favela e o pessoal lá muito agressivo, tem uma vítima, parente lá dos bandidos aí, que vocês não podem transportar em óbito, né? Falou que morreu, tem que deixar lá. E que ele já pegou e colocou no carro e levou mesmo em óbito para não sofrer nenhum tipo assim isso é importante. De alguém chegar, né, do pessoal quando a gente percebe que tem alguma situação de conflito ali que a população ela tá falando, né, exigindo isso não pode sobrar para vocês, né? A gente liga, né? Na nossa região, que é mais tranquilo, quase não se vê esse tipo de coisa, né? Mas em grandes capitais, né, em grandes polos, até tem muitas histórias disso. O pessoal, o moço deu um tiro, né, num cidadão. E aí achava-se que o cara tinha sumido, tinha ido embora. Aí o pessoal do SAMU estava lá atendendo esse paciente, vítima de um tiro. O cara chegou e acabou de executar com mais alguns tiros. Como o SAMU atendendo, ele chegou atendendo. Aí que está uma das explicações de o porquê, nesses casos, o SAMU só desloca com a presença da polícia militar. Às vezes o solicitante, o cidadão, ele não entende que o SAMU ele não pode ir sozinho, que a gente não é especializado não tem capacitação em segurança pública, né? A gente segue o protocolo, né? Primeiro infelizmente, a gente tem que priorizar. Nem defesa pessoal a gente tem treinamento. Eu, equipe, e depois é o paciente. Que falou primeiro é muito importante a gente frisar a questão dos acidentes nas BRs. A primeira coisa que deve ser feita é a sinalização do local. Não adianta a gente estar no meio de uma BR e deixar sem sinalização, porque a gente pode ser a próxima vítima, entendeu? Já teve casos de mal sinalização. O bombeiro mesmo morreu naquela... Nossos alunos atropela todo mundo e mata todo mundo. Nossos alunos do Bombeiro Civil, né, Dai? A gente pegou uma turminha de Bombeiro Civil para dar o treinamento de atendimento pré-hospitalar. E eu passava sempre esse exemplo de lá, de Montes Claros, para eles. A questão de segurança de cena, né? Principalmente à noite. Principalmente à noite. Então, assim, é aquela questão de pressão psicológica da própria população. Se a gente chega numa ocorrência em BR, quem solicitou atendimento já quer que a gente chegue e já vai atender pronto. Mas não, a gente precisa primeiro garantir a segurança da cena. A nossa segurança, a segurança de quem está lá e a segurança dos pacientes, né? Para não haver outro acidente. Nesse acidente lá, o pessoal achou que tinha feito uma segurança de cena bem feita, mas ainda apareceu uma carreta desgovernada da serra lá e que acabou atropelando um bombeiro que estava em serviço. Ele veio a óbito. Então, assim, a questão de... Por que eu falei lá no início que a gente gosta de aproveitar esses momentos para informar a população? Para não ter nenhum tipo de desespero, né? Para entender que o trabalho está sendo feito. O trabalho está sendo feito, mas o pessoal quer que a gente pegue e leve para o hospital e pronto. Inclusive, a gente precisa garantir uma estabilização adequada do paciente. A gente precisa evitar que um novo acidente aconteça, né? Em sinalizar a cena. Sinalizar a cena não é fácil, né? A gente ia ter treinado igual numa via de 100 km por hora, né? Se qual o acidente... distância de sinalização? A gente conta 100 passos Chegou numa curva, começa chega na curva, e sem você para a contagem e inicia após então, a curva. Vocês têm os cones dentro da... Tem os cones. Então, sim, você pode usar HDA, pode usar o que for. O que for melhor para sinalização. Se tiver molhado, dobra, né? Se tiver chovendo, dobra. Então, assim, não é fácil pra gente, igual o USB, somos só dois, né? Só duas pessoas. Essa questão que a gente falou sobre segurança, eu fui na ocorrência relativamente recente, ano passado, em dezembro, aqui em Mocambi, uma colisão, o caminhão
2 caminhões, um caminhão colidiu no fundo do outro, uma cegonha lá. Eles governaram na Serra de Mocambinho e colidiu. O paciente ficou preso às ferragens, era mais ou menos 6 horas, umas 18 horas. A gente foi, eu e Ana Gabriela. Chegamos lá, a gente foi o primeiro a chegar, liguei, pedi a ajuda dos bombeiros, os bombeiros vieram. Já vi que o paciente estava muito grave, liguei na regulação, falei para pedir o apoio da USA. A USA veio de Monte Azul, que já não sabe de transferência. Mas o que eu quero fazer é o seguinte: colidiu, derramou óleo, ele bateu no fundo e bateu no muro de uma casa e tinha muito óleo espalhado na pista, no cimento lá. Aí tinha um cara com uma picareta para tentar ajudar a desencarcerar a vítima que estava lá dentro. Ele estava batendo no chão e fazendo faísca. Na hora eu olhei assim, eu observando, né? Eu vi que o chão estava todo sujo de óleo, eu comecei a observar. A hora que eu vi ele batendo, eu falei com ele na hora, eu falei, cara, você tá doido? Você vai matar todo mundo, para com esse trem, pelo amor de Deus, véio. Se isso daí dar uma faísca e isso aí gerar combustão, vai pegar fogo em todo mundo. E a gente tava no meio do... E ele tava tentando ajudar, né? Algo ajudar, assim, mas eu gosto de falar a questão de falta de conhecimento, exatamente, entendeu? Ou até a própria adrenalina da ocorrência. E já aconteceu alguma vez de vocês estarem de plantão e precisar atender uma ocorrência? Foi ver algum parente? Já. Já aconteceu? E como que é isso? Como que vocês lidam psicologicamente? A gente falando do psicológico o tempo inteiro, né? Deixa eu contar uma historinha rápida aqui e volta nessa que daí vai continuar. Você estava falando, Hélio, e eu do nada veio na minha cabeça. Eu, como socorrista, eu já atendi o próprio Hélio na ocorrência. Sério? 2016. Não, 2015. Uma queda de moto, ele não era do SAMU ainda. 2015. E aí, na faculdade. Depois de muito tempo, onde que ele veio parar? Pois é. Foi atendido, até lembrei né? de um colega nosso, de Denner, né? Que ele é enfermeiro hoje. Ele teve um acidente grave, isso deve ter uns 12 anos, eu acho. Que ele ficou na beira da morte. Ele teve uma perfuração de pulmão. Ele não era do SAMU e passou uns 2 anos, ele gostou de tudo que aconteceu. O atendimento eu conheço. Ele bateu numa charrete, algo assim, né? Isso. Teve uma perfuração. Uma lança lá da charrete, o varal da charrete, perfurou o pulmão, chegou a sair lá atrás, nas costas. E depois disso ele gostou. Ele ficou encantado com tudo que viu, com o atendimento que foi prestado para ele, com tudo que aconteceu e cismou que queria trabalhar no SAMU. Aí deu o primeiro passo, conseguiu encaixar como condutor. Logo em seguida se dedicou, fez o curso de enfermagem, né? E conseguiu. Hoje ele é enfermeiro, acho que trabalha em Monte Azul, o Genalma nem tem tempo que eu não tive contato com ele. Acho que o contrato dele encerrou. Já fiz então, assim, plantões com ele. Ele não foi parente meu, mas é que eu lembrei, bem na hora que você falou, eu falei assim, eu atendi a Lin já. Essa questão, quando toca o telefone, que a gente não sabe, né? Aí fala que é uma rua próxima de casa, aí o coração já fica. Mas já aconteceu de atender? Mas parente? Graças a Deus comigo aqui não. E agora em Monte Azul geralmente é transferências. Então a gente quase não. Eu não vou no atendimento em ocorrência mesmo. E aqui a família mesmo, que é do meu marido, eu tenho, graças a Deus, nunca tive. Parente mesmo, eu mesmo não. Eu já atendi amigo. Eu já atendi uma sobrinha da minha avó. A gente foi acionado, não lembro o horário, PCR, Bom Jesus, ela morava lá. A gente saiu, código vermelho, foi muito rápido o deslocamento nosso. O médico já instruiu a família a fazer as manobras de RCP, né, que é a ressuscitação cardiopulmonar. Chegamos lá, eles estavam executando, mas infelizmente ela já estava em óbito, já estava com rigidez cadavérica. Rigidez, como é que é? Fala de novo? Rigidez cadavérica. Cadavérica, quando o corpo fica mais rígido. Duro. Basicamente, você pega o braço, volta para... A partir de algumas horas após o óbito, ele começa já a ficar rígido, né? Fora que ela já tinha comorbidade, já era idosa, já tinha algumas doenças. Aí só que na hora a gente preocupado com o paciente, eu não me dei conta que era parente. Aí eu parei, depois que a gente acalmou mais a cena, eu olhei pra mulher assim, falei... Tem isso mesmo, muitas vezes eu só reconheço o paciente depois de ter realizado o atendimento. Isso, eu falei pra ela assim, você é sobrinha de Dona Liô, né, que é minha avó. Ela falou, sou, tia Liô, eles chamam ela assim. Eu falei, pois é, eu sou filho de neta. Aí já foi fazendo as ligações. Aí eu comecei a investigar, descobri que ela era sobrinha da minha avó. Até porque aqui não é difícil, na cidade pequena todo mundo vai ver, é parente, todo mundo tem uma ligação assim, vai fazendo. E é igual você tem pra Daiane hoje, são tantas histórias, né, que a gente ficaria até amanhã. Exatamente. Agora mesmo eu lembrei de outra. Eu já fui atendido pelo SAMU.
Você também já foi atendido? Foi um caso até interessante, jogando bola, jogando futebol lá no Clube das Acácias, por um azar, né? Um acidente de percurso, eu acabei tendo uma lesão, quebrei a perna lá, jogando futebol. Uhum. E aí tem a galerinha de lá, Gil, Jailton, Fernando, Midu, a galerinha da eu pelada espero lá. escapar dessa, viu? Eles até... Eu sei que a equipe é muito competente. Cássio, Medrado, eles até... Às vezes a gente relembra disso, né? Eles falam assim, moço, mas foi engraçado demais. E você já trabalhava no SAMU na época? Já. Sei lá, com a perna quebrada, rindo. E ainda brincou, você tá doido? Eles falam que eu falei assim, você tá doido? SAMU demora demais. Só que aí, depois passou o tempo. tempo. É relativo, né? Já dizia Quando eu retornei ao trabalho, né? Que eu tive que me afastar por uns 4 meses, que eu retornei, eu fui olhar a ficha, né? O relatório da galera que me atendeu. Após o acionamento deles, até chegar lá na cena, foram 7 minutos. 7 minutos, então é rápido, Da né? base, Mas para quem tá sentindo ali, parece da hora que receberam, até 70 chegar lá, minutos. 7 minutos. Aí assim, volta lá atrás, né? Pra quem tá lá na cena esperando, quem tá precisando, quem tá ali no desespero, 1 minuto é muito tempo. Muito tempo. Só que assim, tem que ter o período para deslocar, porque a gente até brinca, né? A gente não vai de avião, a gente não vai de teletransporte, a gente vai de carro, de ambulância. A gente é um veículo igual qualquer outro. Então assim, mas foi muito interessante, muito engraçado esse dia. Pessoal, legal demais esse bate-papo. Acho que vale a curtida. Você que não curtiu, pelo amor de Deus, gente, vamos curtir. A forma de você contribuir de graça aí com o canal, de se inscrever, ativar o sininho das notificações. Vamos curtir, gente. A gente precisa prestigiar, né? Porque a iniciativa é muito boa do Paulo. Exato, Paulo André. tem muita informação, né, que está sendo passada. Muito legal aí vocês estarem aqui, pessoal. E assim, já estamos chegando aí no final do nosso bate-papo, né? Passou muito rápido o tempo aqui também. Quando é bom, passa rápido. Quando é bom, eu olhei no relógio legal. aqui e até já ia te falar que antes de chegar nessa reta final, você desse uma cutucada na gente, que a gente precisa dar algumas informações importantes, né? Sobre vamos sim, mas antes dessas informações, uma última pergunta. As dificuldades, quais são as maiores dificuldades? Isso pode ser individual, pode ser da equipe do SAMU. Tem algo ali que dificulta o trabalho do dia a dia? É a população? Eu o que vocês enxergam como dificuldade justamente isso que a gente vem colocando desde o início, né? A falta de informação da comunidade, da sociedade. A gente trabalha arduamente para tentar levar informação, para tentar deixar o pessoal bem esclarecido, né? Bem informado sobre isso. Eu vejo como a dificuldade é essa. Tem muita gente que está numa ocorrência, chega alguém filmando com o celular, aquela, né? Vários. Já aconteceu com vocês? E o que vocês fazem nesse momento? Manda a gente chega na base, já tá todo mundo. A gente nem percebe. A gente percebe, a gente pede para desligar. O pessoal citou. Um próprio respeito com a vítima, né? Muita gente me pergunta assim, quando você vai numa ocorrência dessa, assim, você vê aquele tanto de sangue, você não passa mal, você fica com nojo. Não, eu já falei assim, gente, eu nem vejo sangue. É diferente. Quando eu vejo, a gente que tá lá para atender, né? Quando eu vejo, eu já fiz tudo e assim, a gente não percebe. O pessoal tira foto mesmo, divulga. Então, assim, o pessoal tá sabendo que é crime, né? Que não pode, mas ainda acontece. Minhas mesas já vazou várias fotos, assim, em alguns traumas que eu até dei uma olhadinha ali e falei assim, deixa eu ver se eu fiz tudo certo. Graças a Deus, joelho no chão e atendimento bem feitinho. Então, eu acho que agora, em relação a essa, pode ser que seja da grande maioria dos profissionais, agora nesse início da pandemia, principalmente quem trabalha em USA, assim, por exemplo, eu trabalho na USA em Monte Azul. E às vezes começou esse monte de ocorrências, né, de Covid nesse momento, pacientes, aí a gente depara com algumas situações. Aí eu me lembro de uma última mesmo, algumas pacientes lá de Espinosa, era para ser transferido para o Hospital das Clínicas em Montes Claros. Então a gente vai pensar, né? Onde é que está Espinosa e onde é que está Montes Claros? 300 e tantos quilômetros. 200 e alguma coisa. 200 e alguma coisa. Quase 300. Não estou lembrando certinho. Espinosa dá 90. Foi 160 mais 110. E eu me lembro que o paciente, a gente chegou no hospital, o paciente ele não estava pronto para ser transferido. Muitas vezes a equipe médica do hospital faz solicitação para o médico regulador, fala que está de um jeito, chega lá, está de outro. E assim, a gente só transporta o paciente mesmo se ele estiver estabilizado, né? Então ele tem que estar em condições de transporte.
E aí o paciente estava saturando mal, né, a saturação de oxigênio, não tinha condições de transporte, ele não estava entubado, então a equipe de SAMU ainda foi fazer o atendimento, foi fazer sedação, intubação, aí às vezes a baixa pressão, tem que controlar aquela pressão para poder ter condições de transportar ele. E isso aí vai cerca de 2-3 horas dentro do hospital, né? Então a gente já está ali, já paramentado, com essa roupa por baixo, a roupa por esse macacão e o outro macacão por cima, com aquela máscara que... O calor da região nossa. E o calor que agora tá fresco, né? Mas nas épocas anteriores estava insuportável, assim. A roupa, depois que a gente tira, pode torcer. Porque ele tá completamente... O macacão fica inutilizável para a próxima ocorrência. Fica totalmente molhado. 2 ou 3. E aí, assim, eu me lembro que essa ocorrência durou umas 12 horas, que da hora que eu saí da base lá para poder ir atender. A gente já estava paramentar lá dentro do hospital. E até chegar em Montes Claros, tirar lá no complexo do regulador, lá a gente fez a retirada do macacão. Foi o que eu brinquei com você no início, né? 12 horas sem comer, 12 horas sem tomar água, 12 horas sem... E aí no início a gente tinha medo, porque a gente não estava vacinado, né? Eu falei assim, já pensou se eu sou a próxima paciente que vou estar ali no lugar, né? Gera aquela insegurança com a situação. Eu me paramentava, seguia o protocolo direitinho, a luva trocava assim, não tocava na face de jeito nenhum, assim, seguindo tudo certinho mesmo, para não ter... Felizmente passei por essa pandemia toda sem pegar Covid, atendendo casos quase todos os dias de Covid. Entra como dificuldade isso mesmo. A demanda de atendimento aumentou de uma forma muito grande, muito a gente já ia para o plantão assim, eita, tem paciente Covid para e as nossas ferramentas, elas permaneceram as mesmas, né? E o próprio medo da população faz com que eles acionem, teve uma gripe, já fica com medo, pode ser que aciona mais o SAMU, né, por conta de ser, já pede. E às vezes quer esconder aquele sintoma, né? Porque igual aqui em Porteirinha, por exemplo, tem uma ala só para Covid. E aí sabe que o paciente vai ser encaminhado para lá. Qualquer tipo de sintomas, ele vai ser encaminhado para lá. Acho que tudo volta tem pacientes que escondem esses sintomas para não ir para lá. Tipo assim, porque eles acreditam que eles não estão contaminados, mas só pode saber depois do teste. Então, tudo gira em torno da informação mesmo. O pessoal sem informação acaba atrapalhando muito, né? E você falou algo interessante, 12 horas sem comer, sem beber, sem... Essa transferência os meninos da base brincam comigo, porque assim, eu bebo água, dou vontade de ir no banheiro toda hora. Eu trabalho no serviço de urgência e emergência. Eu falei, criar estratégia, coloquei até fralda. O risco até desidrata. Porque assim, a gente não sabe a situação. Eu tenho que estar bem para poder atender o paciente. Então eu falei, vou garantir, apesar de que não precisei, né? Esse caso dela, Paulo André, porque o caso dela foi um caso de Covid, né? Positivo. Era Covid, eu não podia desparamentar enquanto eu não deixasse o paciente lá no hospital. Quando é outra ocorrência, né, a gente... O pessoal do NEP, né? Não é só o NEP, não. A Organização Mundial de Saúde criou um protocolo específico para atendimento à Covid. Após paramentação. A gente entra por cima desse uniforme nosso, com um macacão especial, né? Para atendimento à Covid, óculos, touca, no caso. Protetor facial. Então, assim, a gente não pode tirar isso. Máscara N95, a máscara especial, luvas, né? Uns 4 luvas cada 2 mão. pares. Então, assim, ela não pode tirar isso, enquanto não desocupar. E uma coisa que eu acho importante a gente citar também é que nós, do SAMU, a gente não só trabalha em ocorrência. Tem os bastidores. Exatamente. Ontem mesmo o pessoal isso é importante o pessoal saber que a gente trabalha, mesmo que não tenha ocorrência nenhuma, a gente tem muito serviço para fazer. Como que é isso aí? Elinha até brincou comigo assim, você não perde tempo mesmo, né? Você divulga mesmo. Eu falei assim, não, 4 horas da manhã, após uma limpeza terminal bem feita. É vocês que fazem a desinfecção da unidade? Além de ir lá atender a ocorrência, preencher relatórios, deixar tudo bonitinho para ficar tudo protocolado, chão, a gente vem fazendo a limpeza de acordo com protocolos também, seguindo até diluição de material na quantidade certa para que não haja nenhum problema. Então a gente que lava uma prancha, o material que sujou de sangue, a gente tem que lavar também após a ocorrência. Então assim, já aconteceu de ter uma parada cardiorrespiratória que você citou lá atrás, né? Numa zona rural, e a gente está no meio de uma limpeza de ambulância. E quando é assim, o que tem que fazer? Abandona tudo e vai. Do jeito que Prioridade à vida. Prioridade à vida, né? Abandona tudo e vai. O que pode fazer depois, a gente vai fazer. O importante Show de bola. É chegar o mais rápido ao paciente para tentar fazer o melhor. Se caso a nossa unidade aqui estiver ocupada em outra ocorrência, não quer dizer que o município vai ficar desassistido.
Se for um caso extremamente grave, tem as ambulâncias, Janaúba, Mato Verde, que pode estar sendo deslocado eu tava pra aqui cá. em Janaúba, a gente já foi fazer atendimento em Janaúba. Eu já fui fazer atendimento em Janaúba aqui, porque a ambulância lá estava ocupada. A gente saiu daqui e foi fazer atendimento lá, porque é um caso mais grave. A gente... Não tem limite, né? Onde precisar. Eu fui em uma lá na serra, lá de Mandaçaia, sentido Montezuma, Rio Par. Não é pra você ver Depois de Monte Mato Verde. Azul, Monte Azul tava e... quebrado, Mato Verde ocupado. E a mais próxima era Porteirinha, no tempo não tinha uso. Você lembra do caso? O que era? Foi um capotamento lá. Isso foi uma estrutura que foi montada lá bem interessante. O pessoal arrumou retroescavadeira para tentar tirar esse caminhão. Situações aí que eu não consigo nem imaginar. Sinceramente, coisa que vocês passam que acho que eu não teria psicológico para isso não, viu? Tem que ter sangue frio para poder dar conta. Quando a gente passa por uma situação simples, igual eu estava jogando bola uma vez, aconteceu uma convulsão de um dos jogadores. Eu endoidei, meu Deus do céu. E ninguém queria encostar, todo mundo que estava lá também, ninguém queria... Aí eu peguei Aí que tá a informação, a gente estava fazendo até o programa SAMU na escola para poder justamente fazer essas orientações, por causa que é que importantíssimo. Eu penso que todo mundo, toda a população deveria ter uma noção básico de primeiro socorro, de parada cardiorrespiratória, convulsão, o que for. Tem que ter uma noção. Isso é bom, é importante frisar. Por causa que eu acho que deveria ensinar nas escolas, entendeu? Eu até já, politicamente falando, ajuda até o trabalho da gente, entendeu? Tipo uma obstrução de via aérea, uma PCR, a gente já chega e já pega o paciente no meio do atendimento, isso é mais fácil pra gente e melhor pro paciente, entendeu? Eu até já citei para um colega meu que eu acho que deveria ser mesmo aprovar um projeto de lei a nível nacional, né? De inclusão de primeiros socorros na idade fundamental. E além disso, igual, por mais que ele esteja preparado, ele tem que estar preparado ali de saber os procedimentos e também, talvez psicologicamente, porque eu acho que o mais difícil nesse momento é estar preparado também psicologicamente para fazer alguma coisa, principalmente se for pessoa próxima, né? E geralmente acontece com as pessoas próximas dentro de casa. Porque, por exemplo, bebê, recém-nascido. Recém-nascido engasga constantemente. A mãe tem que saber um procedimento. Por exemplo, não vai dar tempo eles ligarem. Por exemplo, um bebê um recém-nascido lá no Amargoso, engasga. Até a gente deslocar para chegar lá, se eles já não tiverem feito algum procedimento, infelizmente a gente vai perder aquele bebê, aquele recém-nascido, entendeu? Então isso é importante. Tudo bate em alguns pontos interessantes. O atendimento inicial é primordial. Faz a diferença, toda a diferença. O Hélio falando, eu lembrei aqui, do caso da nossa... Quando entra na parte de psicológico? Não, que a gente falou lá atrás da dificuldade, é importante citar nesse momento atual, né? Assim, não é um desabafo, é somente uma fala, uma frase, né? A questão de desvalorização. Querendo ou não, a gente é desvalorizado. Vocês percebem uma certa desvalorização? Isso. Pessoal lá fora, assim, eu acredito que vocês acham que a gente ganha um salário astronômico. Quanto você acha que a gente ganha? Quanto é que será que o pessoal do SAMU... Se eu for expor aqui para vocês vão falar assim, mas só isso. Um profissional da saúde, né, supõe que realmente ganha bem, né? Não sei se a comparação com médicos e o preparo que deve ter é um serviço ali especializado, então deve ser valorizado, não é não? Então, assim, pior que ainda não. Mas assim, a enfermagem até está numa briga aí a nível nacional, né? Já está com um projeto de lei lá no Senado precisando ser voltado. Aproveitar aí, assina a PL 2564. PL 2564, viu, pessoal? Vamos nem sei do que se trata não, mas se é para apoiar o SAMU, então filho. É todo profissional de enfermagem, não só o SAMU, né? Então, assim, a gente tem que começar a partir daí, correndo atrás de algumas valorizações, né? E, enfim, outra questão de valorização, não somente financeiro, mas na questão de divulgação. Quando a gente fala, assim, do médico regulador lá na central do SAMU, o médico regulador, ele faz isso que Hélio citou aqui o tempo todo, de orientar a mãe a desengasgar, né, a desobstruir a via aérea de um recém-nascido, porque não dá tempo da gente chegar e achar essa criança viva se a mãe não fizer nada. Isso não mostra, entendeu? Assim, nos bastidores, eu até cito sempre, quando um bombeiro faz isso e dá certo, a mídia cai em cima e divulga muito. Realmente. O SAMU faz isso o tempo todo. O tempo todo. E aí não é divulgado, a gente não é reconhecido em relação a isso. Então, assim... É importante lembrar isso é bacana questão mesmo. De valorização que eu falo também justamente é isso. Não somente financeira, mas na questão de
de mostrar, de dados, né, de estatísticas. Eu não sei aonde que entra a falha. Até porque esse processo da mídia ajuda na valorização em todos os lados, tanto em estrutura para vocês, quando vê ali que realmente não está fazendo a diferença e tudo mais, está ganhando um poder da mídia, é claro que o governo também vai começar a estruturar melhor financeiramente também. Então todos tendem a ganhar com isso aí, né? Quando tem essa divulgação pela mídia. Então, assim, para fechar um pouquinho esse detalhe, essa questão de liga 192, cai na central em Montes Claros, isso é muito importante, gente. O pessoal, se a gente for parar para explicar o porquê, é muito importante. Então, assim, o pessoal fala, mas poderia 6 meses aqui atender. Iria virar uma bagunça danada, então... A questão de logística fica melhor dessa forma, né? Assim, tendo uma central especializada naquilo, né? Se for vocês que forem atender, aí vamos supor que se em cada cidade tivesse um atendimento daquela cidade, até o custo, porque isso sai do bolso da população também, é um custo maior, talvez necessário, então essa logística foi pensada de forma a ter um processo mais efetivo, mais até também que tenha mais agilidade, qualidade. Qualidade, é igual eu falei lá no início, né? Padronização do bate-papo. A informação, ela é capaz de salvar a vida, né? É isso. Então, assim, se for esperar a gente, SAMU, né, profissional, chegar até a cena, às vezes a gente não vai conseguir salvar uma vida, não. Mas a orientação do médico lá para quem está lá... parada cardiorrespiratória, 1 minuto que passa é cérebro, tá indo embora. Né? Eu fui recentemente numa ocorrência em Mulungu, que foi uma facada, uma briga lá, teve uma facada e perfurou o abdômen. E o pescoço também. E o médico regulador orientou quem ligou para o SAMU a pegar um pano limpo, né? Eles acharam uma camisa lá, dobraram bem dobradinho, foram lá na lesão e pressionou para poder. E isso faz uma diferença tão grande no final da ocorrência. Com certeza, poderia perder o paciente se não tivesse tomado. Então, assim, essa questão aí de logística, né? De passo a passo. Divulgação, né? Pessoal, acho que foi o bate-papo nosso que mais rendeu aqui até hoje no Clubcast. Muito bacana, né? O que mais... Né, o tempo passou. O tempo. Não, mas e daqui a pouco nós vamos falar assim, né? Daí eu podia ter falado aqui. Não, foi tanta história, e tantas perguntas também. Tem história demais para contar. Tem várias coisas que eu nem perguntei aqui, não. Mas eu quero que vocês deixem uma mensagem aí, né? Seja aviso, que você falou que tinha alguns pontos a comentar aí. Deixa uma mensagem pro pessoal, tanto para aquelas pessoas que têm vontade de entrar no SAMU, né? Como... proceder, e também uma mensagem de incentivo. O que vocês têm para deixar para o pessoal que está nos assistindo aí? Eu, primeiramente, agradecer a Paulo André pelo convite, né? Parabenizá-lo pelo trabalho. Fiquei encantado com essa estrutura aqui, sabe? Bom muito que vocês gostaram. Feliz. Parabéns mesmo. Siga em frente, não desista. Eu já percebi que não é da sua índole de desistir, mas siga em frente. Pedir ao pessoal para valorizar também seu trabalho, seguir lá, né, no canal, porque muito isso é importante. Todo mundo compartilhar. Hoje somos nós aqui no SAMU, amanhã pode ser Polícia Militar de novo, né? Já teve, mas... Então vamos lá curtir para que mais à frente a gente possa retornar e falar ainda mais coisas que a gente não teve oportunidade de falar hoje. E no mais agradecer ao pessoal aí pela atenção. Vamos ver o vídeo até o final. Vocês vão gostar, né? Bacana. Vai estar no final já. Mas enfim, eu até, lembrando da sua frase aí, tem muita gente que me acompanha nas redes sociais, que eu conversei nos últimos meses, que tem um sonho muito grande de fazer parte dessa equipe do SAMU. Anteontem mesmo, até postei uma foto da minha bota nova, né? Que chegou na rede social e vieram umas 4 pessoas, né? Tô vendo aqui que o mais novo acho que é o seu, o mais escuro, né? Esse aqui eu já reformei, já coloquei. Já tá reformado. E eu escolhi, ainda peguei o mais desajeitado. Mas enfim, ao pessoal que tem vontade de fazer parte desse quadro, que estudem, né? Se preparem, se dediquem. Conhecimento nunca é muito, né? Sempre é pouco. E é lógico que não é fácil também entrar no SAMU, mas é persistir, insistir, persistir, nunca desanimar. E ter o espírito de servir, né? Mantendo essa linha de raciocínio de Júnior, é importante frisar, porque, por exemplo, o povo que vê a gente de fora pensa que o SAMU é uniforme, novo, uniforme bonito, tirar fotinha, colocar em rede social. E não é isso. A gente expôs aqui algumas ocorrências que a gente teve
Quem vê o close não vê o Quem corre. vê o close né? não vê o corre. A gente expôs aqui algumas ocorrências, mas isso aí não é nada do que a gente passa dia a dia, entendeu? A gente, quando a gente veste esse uniforme aqui, é totalmente diferente. A gente está aqui para... lá dentro, a base tá descentralizada mesmo, a responsabilidade de manutenção entendeu? da base, de organização, solicitação de materiais para não deixar faltar nada, né? É um operacional grande, A gente está aqui né? com humanidade, entendeu? A gente tem que atender a população com humanidade, é o principal foco nosso. É um amor fora do normal, né? Dá uma humanização fora do normal, Não uma adianta a empatia. pessoa querer entrar no SAMU achando que é as mil maravilhas. Não, tem que ter um pouco de psicológico bom, porque vai pegar casos inusitados, é igual a Daiane citou inicialmente, que a ocorrência pode ser o mesmo caso, mas nunca é igual, entendeu? É sempre importante a gente frisar isso, porque a gente não sabe o que a gente vai pegar lá, a gente só é acionado. Ah, colisão, carro e moto em X local. E aí? Chega lá... A gente só faz o que se tornou uma frase clichê. Eu acho que o pessoal do SAMU, para mim principalmente, que é a frase de Cortella que eu gosto muito, que é fazer o melhor possível nas condições que a gente tem, enquanto não temos condições melhores para fazer melhor ainda. Mário Sérgio Cortella, Mário show Sérgio de bola. Cortella, eu sou seguidora, assim. Então é isso que a gente segue como, né? A Daiane, situação de vida quando mesmo. começou aqui em Porteirinha mesmo, aquela lá do jeitinho dela, de organiza aqui, organiza ali, não parava nem um minuto. O povo E me assim, falava dos aquele detalhe que eu até citei para ela hoje, a fala ela arrasta, mas o exemplo ele contagia mesmo, né? A fala convence, mas o exemplo ele contagia. Então, é ter força de vontade, dedicar e tem que gostar mesmo. Né? Tem que ter todas aquelas qualidades de um líder, tem que ser proativo, tem que ser... É tudo isso aí. A gente se autocobra muito, né? Tem colegas que até às vezes se incomodam, porque a gente quer um serviço de excelência. Eu quero saber que eu estou aqui agora, mas que lá, agora de plantão, tenham pessoas capacitadas e com boa vontade de fazer o melhor como a gente faria se estivesse lá. É isso. E graças a Deus a gente tem, né? Queria deixar também um abraço a todos os nossos colegas, né? Da base de Porteirinha, de todo o SAMU Macronorte. Nós somos um grupo, né? Somos uma equipe e se um faz errado, a gente vai ter que responder. É uma engrenagem, né? Tem que todos estarem bem alinhados, porque se um dente quebrar, já essa questão dos treinamentos é importante, exatamente o que o Júnior falou. Quanto mais a equipe treinar junto, fica mais entrosado. Igual, por exemplo, eu vou nas ocorrências com o Júnior, a gente discute muito antes de chegar na ocorrência. Júnior, e aí, se o paciente estiver de tal forma, o que nós vamos fazer? Porque a gente tem que discutir para a gente saber o que a gente vai fazer o mais rápido possível para minimizar, entendeu, o tempo. Ontem mesmo a gente até comentou, né? Estamos precisando treinar um pouquinho, porque teve uma sensação no momento do vai que eu vou, vai os dois fiquem, vai os dois. Então, igual assim, quando a gente foi conversar aqui, né? Eu falei assim, vamos fala aí. Esperando já se tivesse padronizado. Quem é que, né, se não tivesse preparado antes, não teria. E tempo no trabalho de vocês, tempo qualquer segundo ali. Pode refletir na questão de vida, né? 10 segundos para o coração parado, né? Só um parênteses, você falando nessa questão do tempo. Eu e o Junés fomos atender uma ocorrência um dia, convulsão. O paciente já estava convulsionando um dia anterior, não sei porque o familiar não ligou pra gente, ligou no outro dia, assim que a gente pegou o plantão, 7h20 mais ou menos. Só na cena a gente presenciou 3 convulsões. Ligamos pro médico, ele passou as orientações, fomos em sinal vermelho pro hospital. Chegamos no hospital, ela parou com a gente na porta do hospital. Dentro da sala vermelha, ela parou. Quando ele fala parou, entrou em parada respiratória, né? A gente estava dentro do hospital. A gente salvou a vida dela por causa de segundos que a gente ganhou. Tá vendo? A gente investiu na junto cena com o médico, até chegar no hospital. Junto com o médico e a equipe lá, né? A equipe do hospital, a gente ajudou a equipe do hospital a fazer a RCP, a ressuscitação cardiopulmonar nela. Ficamos mais ou menos uns 40 minutos, né, Júnior? Uns 40 50 minutos. O médico entubou e tal, salvar a vida dela. É importante, né? Então o tempo foi fundamental, né? Fundamental. Pessoal, eu quero agradecer demais vocês aí pela presença, né? Tem muito a agradecer por essas informações, por tudo que vocês trouxeram para a gente aqui de novo, né? Tanto relacionado a primeiros socorros, também como o funcionamento aí do SAMU, porque é importante as pessoas entenderem também para poder evitar aquelas cobranças e também não prejudicar, pelo menos não prejudicar o trabalho de vocês, né? Muito importante mesmo. E o espaço está aberto para sempre que vocês precisarem estar aqui para a gente poder bater papo novamente, falar de outros assuntos, de outras ocorrências, porque tem vários fatos aí engraçados também.
Tem Mas mais é isso. colegas também, né? Isso. Hoje somos nós, amanhã pode vir outros com outras histórias, né? Exatamente. Então, E pessoal, vocês que estão vendo aí, comentem aí qual parte que vocês mais gostaram. Vocês querem que eles venham aqui de novo? Deixa mais perguntas, né? Para quem sabe na próxima eles responderem também. Beleza? Então, muito obrigado. Críticas, sugestões, né? Reclamações. Exato. Muito obrigado a todos vocês, né? Quem não clicou no curtir, lembra, antes de sair tem que clicar no curtir, tem que se inscrever e compartilhe aí com o máximo de pessoas para a gente levar essas informações aí e salvar vidas, né? É o mais isso. importante. Muito obrigado e até a próxima. Valeu.